Olá para todas vocês aqui do canal, mais um vídeo e a perguntinha de hoje é: essa crise dentro do relacionamento vai passar? Então, para quem tá em crise, para quem tá um pouco afastado, esse momento aí talvez de desencontro no relacionamento. Então, aqui com as cartas do tarô e o baralho da Sibila, para ver aí se melhora o relacionamento de vocês, a crise dentro do seu relacionamento. Posição de número 1, número 2 e número 3, você vai escolher a sua posição e eu vou tirar aqui as cartas. Então, eu vou começar pela posição de número 1. Então, vamos ver a crise dentro do relacionamento. Então, eu vou tirar aqui o que está acontecendo agora, né? Qual é aí a questão de vocês com as cartas aqui do tarô, que está envolvendo essa crise de momento. Então, eu tenho aqui a carta do Imperador, o As de Paus e o Arcano 15, o Diabo. Então, ele ou ela, nesse momento, está fazendo valer muito a sua opinião, a opinião dele. Então, de uma forma, inclusive, egoísta, pensando somente nos próprios sentimentos ou ideias, então, que dá a entender que a pessoa ela tem uma opinião muito firme em relação ao ponto de vista, ao seu ponto de vista. Então, esse é um dos problemas. Outra questão que pode estar acontecendo aqui também está ligado a um comportamento que é um padrão que essa pessoa ela traz para dentro do relacionamento, e isso é algo nocivo aí para o entendimento de vocês. Vamos ver como se desdobra essa situação. Mais 3 cartas aqui. Quais são aí os sentimentos envolvidos, trazendo essa crise? A roda da fortuna, a temperança e 5 de espadas. Então, assim, nada acontece por acaso, então vem acontecendo já situações anteriores, como eu falei, né? A pessoa ela segue o mesmo padrão, sempre a mesma forma de ser, aí ideias ou palavras que são sempre repetidas, depois passa um tempo, melhora e depois volta novamente você a se decepcionar dentro desse relacionamento. Então, aqui realmente tem uma crise instalada, sim, tem uma dificuldade, sim, a ser superada. Vamos ver você como está lidando com isso, se é a melhor maneira. Mais 3 cartas. Três de ouros. Rei de ouros. E 4 de paus. Você tem lidado até muito bem com essa situação, tá? Sempre esperando aí uma resposta positiva da parte dele ou dela. Pelo menos há uma disposição sua para ter uma conversa, tá? Para ter aí um entendimento. Então, você é uma parte positiva do relacionamento no momento. A crise, ela pode ser superada? Ela pode ser superada, mas aqui precisa de uma mudança, sim, de comportamento, não da sua parte, mas realmente avaliar, tá? As prioridades. Então, não pode valer apenas a opinião dele ou dela. Você também é uma parte importante dentro do relacionamento. O relacionamento é feito de 2 pessoas, tá? Então, vamos pensar o seguinte: você pode estar facilitando muito a questão dessa crise, tá? Ou do afastamento, né? Por ser sempre a parte mediadora, usando diplomacia. Chega um momento que não dá mais para ser tão diplomática e aceitar, né? Aí a intransigência e o gênio, eu diria, dessa pessoa. Então, aqui se trata de alguém que se impõe muito, que toma a liderança
em certas situações, tá? E eu não vejo isso como uma troca muito positiva. Vou tirar 3 cartas aqui do baralho da Sibila para ver se essa crise continua, se ele ou ela muda. Vou tirar mais 3. O homem. O desgaste aqui ainda continua. Tá muito difícil de ter aqui uma renovação dentro desse relacionamento. Então, você que está me ouvindo, então, esteja ciente de que aqui o caminho para uma reconciliação, para um equilíbrio dentro desse relacionamento, ele já passou do limite, então você só está perdendo um pouquinho o seu tempo, tá? A sua disposição em relação a superar, porque é uma crise já instalada de algum tempo, as coisas se repetem, não se renovam, e quando tem uma renovação, mesmo que algo passe, né, assim, passa aquela crise, vocês podem ficar tudo bem, mas o problema, ele ainda continua. Então, me parece aqui que tem um caminho muito mais difícil para ter um entendimento entre vocês. Então, aqui você passa por momentos, talvez, de uma dificuldade dentro desse relacionamento, porque ele ou ela sempre vem com uma novidade, né? Ou se repete muito dentro aí do relacionamento. Seria um relacionamento promissor, tá? Mas já deu o tempo aqui de ter uma renovação. Mesmo que você se reconcilie, mesmo passando a fase de crise maior, eu acredito que essa pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande de mudar a cabeça dela, o que ela pensa, tá? E a forma do comportamento dela com você, tá? Infelizmente, aqui o caminho tá mais difícil. E aí fica a seu cargo, a seu livre-arbítrio, se vai continuar, se vai tolerar e suportar esse relacionamento por mais tempo. Deixa aí seu comentário para mim. Vamos agora para a posição de número 2. Vamos ver essa crise, o que está acontecendo, como ele ou ela está aí pensando sobre tudo isso. 10 de ouros. 2 de paus. E o louco. Aqui, nessas 3 cartas, como ele ou ela percebe, né, as questões da crise dentro do relacionamento, está relacionado apenas com o momento de um afastamento, de não querer discutir ou pensar sobre o relacionamento. Então, aqui é uma DR, fica muito mais difícil. E na cabeça dele ou dela, de uma certa forma, tá tudo bem. Talvez o que você está interpretando como uma crise, a pessoa ela não está sentindo o impacto sobre isso. Vamos ver aqui quais são os sentimentos em relação a isso. O eremita, o 6 de ouros e o mundo. Talvez você esteja colocando o problema aonde não tem. As cartas, elas falam sim de uma certa distância dessa pessoa. Distância eu posso colocar também como uma falta de um comprometimento maior dentro do relacionamento. Então, talvez a sua exigência, ela faça um sentido de você perceber que as coisas estão, de repente, esfriando, tá? Mas para ele ou ela tá tudo bem. Então, aqui eu não tiro aqui a sua necessidade de uma melhora dentro desse relacionamento, tá? As coisas, elas podem, sim, melhorar, mas eu vejo que a pessoa em questão não está se movimentando para essa melhora. Vamos
ver como você vai lidar com toda essa situação. Seis de copas. 9 de copas. E o 2 de copas. Pode ficar tranquila, porque essa situação ela vai se resolver, tá? Então, talvez aqui um momento de carência um pouco maior, a troca aqui ela é boa, ela é significativa, então não se preocupa, porque haverá aqui um momento mais romântico, de aproximação dele ou dela. Eu acredito que se justifique sim, você entender que o relacionamento deu uma esfriada, que ele ou ela não te deu a atenção que deveria dar, tá? Mas vai passar, fica tranquila, porque aqui tem um caminho muito favorável. Vamos tirar mais 3 cartas aqui do baralho da Sibila. O inimigo, a prisão e a melancolia. Eu acredito assim, que você, nesse momento, sofre um pouco da solidão. Então, é o seu sentimento também que está gerando, né, essa crise entre vocês. Você quer mais desse relacionamento, mas não piore a situação. Não coloca peso aonde não tem, onde não existe. Vou tirar até mais 2 cartas para ver aqui. A alegria e aqui a carta do comércio. Então, significa que sim, que vai ter um momento aí de algo que vem no sentido de uma surpresa para você. Então, você vai ter uma surpresa muito boa dessa pessoa. Eu acho que tudo isso que ficou, ou que você está aí considerando como uma fase de crise, talvez seja só um momento de transição dentro do relacionamento que vai amadurecer e que vai trazer um resultado muito positivo para você. Então, aguarde, não fica triste, vai passar. Você vai ter condições aqui de dar continuidade a esse relacionamento ou envolvimento, ok? Não sinta que você está perdendo alguma coisa. Então, acalma teu coração, se sinta mais feliz. Ele ou ela não está te enganando, apenas é uma pausa para construir algo melhor para vocês. É justificado, sim, o seu questionamento, mas a pessoa vai fazer uma surpresa para você. Então, aguarde que melhoras vêm aí dentro desse relacionamento. Se você gostou, deixa o joinha para mim, deixa também o seu comentário. Não esquece do meu like, hein? Esse canal precisa crescer. E agora a posição de número 3, vamos ver o que acontece aí na mente dessa pessoa, dentro dessa crise. Vamos ver aqui. O julgamento, o carro e um 5 de copas. Eu acredito assim, que tem uma rotina aqui, estabelecida já dentro desse relacionamento. Então, já passou aí por algumas renovações dentro desse contato, desse relacionamento, mas algo parece que tá faltando ainda para que realmente a crise passe. Vamos ver aqui em relação aos sentimentos dessa pessoa dentro dessa situação. Rainha de Ouros, 9 de espadas e a sacerdotisa. Então, assim, a crise, ela vem, tá? De questões aí passadas, tá? Então, tem aí um sentimento ligado à decepção de fatos que já ocorreram aí na vida de vocês, tá?
pode ter interferência de uma outra pessoa. Então, isso traz um certo desgosto, um certo peso, tá? Então, assim, a questão aqui de sentimentos está ligado a isso, a decepção que ele ou ela trouxe aí para você e que pode aí sempre ser o fato de ter discussões ou desentendimentos dentro do relacionamento. Então, eu percebo aqui que há uma desconfiança, sim, relacionada a questões de passado. Vamos ver como você vai lidar com tudo isso. A morte, o cavaleiro de espadas e um 8 de ouros. Aqui responde assim, há uma finalização rápida, tá? Em relação a essa situação, então vem aí para você, uma mensagem, uma comunicação, no sentido de colocar um ponto final numa situação. Então, aqui tem duas questões. Ou esse assunto relacionado a essa desconfiança, né, referente aí, que pode envolver, inclusive, uma traição, tá? Ou isso vai ser resolvido, ou você mesmo vai colocar um ponto final nessa história. Então, vai depender de cada pessoa aqui, de como vai interpretar, né, a sua própria situação, a sua realidade e até que ponto se suporta, né, realmente esperar que a outra pessoa se abra, né, no sentido de ser um pouco mais verdadeiro dentro do relacionamento. Então, a crise aqui, ela é instalada, ela tem problemas, pode passar rapidamente, até pode, mas eu acredito que pode ter aqui uma outra solução, né, referente a um outro caminho. Então, vai depender de você estar amadurecido ou não para realmente encarar essa realidade. Vamos ver aqui. Mais 3 cartas aqui do baralho da Sibila, para dar uma resposta mais objetiva para você. O desgosto, o consolo e o viúvo. Situação difícil, muito difícil aqui. Eu aqui, claro que é uma mensagem, mas a crise aqui dentro desse relacionamento, ela é grande e pode sim ter aí um rompimento. Então, fica mais difícil de superar aqui as crises, por questões aí que vem se arrastando já de algum tempo, e está na hora realmente de colocar um ponto final nessa crise, que pode envolver, inclusive, o final desse relacionamento. Infelizmente, foi essa a resposta aqui para você. Se você gostou, deixa o joinha, não fica triste comigo, nem decepcionada. Lembra, é só aqui uma dica das cartas. E, para quem quer saber maiores detalhes, só no particular. Não esquece de deixar aquele like para mim, deixa também o seu comentário. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Obrigada a todos vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo.